Estamos aqui com mais um programa Presença Espírita na Bíblia, que procura demonstrar o Espiritismo na Bíblia. E o assunto de hoje, que nós vamos abordar, é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nós respeitamos muito, tanto a Santíssima Trindade como em particular, o Espírito Santo. Só que é uma doutrina teológica e que não tem o respaldo bíblico. E é um dogma que foi um assunto que nós abordamos no programa anterior, exatamente que é também um dogma. Então, tem muito a ver com o programa anterior, em que nós tratamos dos dogmas cristãos. Porque o dogma do Espírito Santo, que foi decretado no ano de 381, no Concílio de Constantinopla, primeiro, porque lá houve dois concílios importantes. Um em 381, que é esse que decretou a existência do Espírito Santo, como terceira pessoa trinitária, e houve um outro concílio lá, chamado de segundo. Este outro foi em 553, e que foi o dogma que decretou que não existia a pré-existência do Espírito quando ele se encarna, ou, dizendo de um modo mais claro, quando ele reencarna. Então, esse concílio de 553, para ele, uma doutrina que é contra a Bíblia, diz que o Espírito não existia antes de ele se encarnar no corpo novo, no corpo concebido. Então, é um dogma de 553, Concílio de Constantinopla, segundo, mas o primeiro, então, foi em 381 e que decretou o dogma da terceira pessoa trinitária, que nós respeitamos muito, repito, mas que não tem o apoio bíblico. É verdade que aparece lá a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, isso foi acrescentado à Bíblia, porque houve até uma época, no meu livro A Face Oculta das Religiões, eu abordo essa questão em detalhes. E lá eu mostro que a Santíssima Trindade, que é um dos dogmas também, eu abordo nesse meu livro citado, que está na margem de algumas bibliotecas que têm a Bíblia, bibliotecas antigas. E a Santíssima Trindade aparece escrita na margem da Bíblia, de uma página da Bíblia, e não no texto da Bíblia, no texto propriamente dito. Uma dessas bibliotecas é a Biblioteca de Santa Genoveva, que tem, então, a Santíssima Trindade, sim, na Bíblia, mas anotada na margem, acrescentada na margem de uma página, e não no texto propriamente dito. E, aliás, a Bíblia, vou falar uma coisa aqui que vai assustar muita gente, e eu falo não com o objetivo de desprestigiar a Bíblia, não, porque a Bíblia contém coisas muito interessantes, muito valiosas para nós. Contém a mensagem do mundo espiritual para nós. Mas nós não podemos dizer que ela é textualmente, como muitos ainda pensam, que ela é textualmente a palavra de Deus. Não. A igreja, inclusive, hoje diz, a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita pelos homens. E no ela falar que é escrita pelos homens, fica claro que ela quer dizer que os homens que escreveram, e os homens não são infalíveis, eles erram. Então,
fica esse detalhe aí, mas eu queria acrescentar ainda que a Bíblia, segundo Bar Ehrman, o maior biblista do mundo, um americano, e autor daquele livro, O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, da editora Sextante. Ele diz, Bar Ehrman, que a Bíblia tem cerca de 400 mil alterações. Vejam bem, 400 mil alterações que os homens fizeram nela. Ora, por erros involuntários, ora, por erros de opiniões em que o indivíduo acreditava que determinada parte da Bíblia estava errada, então ele corrigia essa parte. Então ele mexia também na Bíblia. E outras vezes, de propósito, os tradutores, os homens falíveis, acrescentaram coisas na Bíblia que não estavam lá, para ficar a Bíblia de acordo com as doutrinas que eles estavam criando, para a Bíblia ficar de acordo com elas. Então, a Bíblia, eu lamento dizer, é o livro mais adulterado que existe na história da humanidade. Porque cada doutrina nova, como essa do Espírito Santo, e nós vamos continuar falando sobre ela no segundo bloco e no terceiro, que é um dos dogmas e que foi também um assunto do programa anterior. Nós tratamos dos dogmas. E neste programa nós estamos tratando especificamente do Espírito Santo, que é um dos grandes dogmas do cristianismo e que é também um dos mais polêmicos, porque ele dá uma ideia, juntamente com a divindade de Jesus, ele dá uma ideia de politeísmo, porque aí seriam 3 deuses. Mas nós estamos chegando ao final desse bloco e eu vou continuar no segundo bloco falando sobre isso. E eu quero deixar uma referência aqui para você que nos prestigia com a sua audiência, para você dar alguma ideia para nós abordarmos aqui, ou fazer alguma crítica a algumas questões que você queira sobre elas opinar. Fica aí, então, o nosso contato. Está aí na telinha. tvmundomaior.com.br. Voltaremos dentro de instantes.